A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos aqui na gravação do nosso 7º episódio do podcast Resgatados para a Vida. Um podcast que foi criado para trazer o testemunho, para trazer uma palavra, para trazer algo do céu para dentro da sua casa, para dentro do seu celular, onde você estiver aí nos acompanhando. Então, desde já, nós já queríamos te pedir, curte, comenta, compartilha, leva esse testemunho para a quantidade máxima de pessoas que você conseguir, porque nosso papel aqui é levar aquilo que Deus tem feito através de um bate-papo, através de uma conversa, e que esse testemunho ele seja bênção sobre a sua vida. Hoje nós estamos aqui com o nosso irmão Tiago, bênção do Senhor. Tiago, obrigado, varão, por ter vindo aqui, acreditado nesse projeto. Tiago congrega aqui com a gente na comunidade evangélica Lírio dos Vales. Nós estamos dando aqui extremamente preferência para os nossos membros, porque a gente sabe do processo que eles passaram de conversão e a gente vai bater papo. Então, Tiago, eu falei, cara, vamos bater papo, vamos falar das coisas grandes que Deus tem feito. E se apresenta aí para o pessoal que está nos assistindo. Tiago da Nani. Isso aí, pessoal. Tiago, era o Tiago da Detinha, né? Mas aí casei e agora sou o Tiago da Nani. Congrego aqui na Ilha dos Vales, já fazem aproximadamente 5 anos que me converti. Estamos aí, nas lutas, conquistas, vitórias, e Deus vem honrando, vem abençoando nossas vidas, e assim seja, assim. Buscar mais a Ele, porque sem Ele nós não iremos conseguir, seguir adiante. Exatamente. Tiagão, conta aí pra gente aqui um pouquinho, a gente sempre começa aqui nesse bate-papo, falando um pouco sobre a infância, pra gente entender as origens, a gente começar lá, a gente já teve gente aqui que começou no catolicismo, já teve gente que começou a infância ali sem ter nenhuma religião, já teve outros que tiveram a opção ali de seguir para a Umbanda e escolheram não seguir. Como que era isso na sua casa, na tua infância? Você tem quantos irmãos? A família grande, a família pequena, a família já conhecia Jesus Cristo, nem que seja através do catolicismo? Como que era isso para você na sua infância? Então, a minha família é muito grande, A maioria da minha família são católicos. E eu também comecei como católico. Eu vim para São Paulo, tinha 8 anos de idade, quando eu vim da Paraíba. E aqui a gente sempre frequentou a igreja católica, não pensava na evangélica ainda. Minha mãe veio se converter também faz pouco tempo, Ela era católica. Eu também sempre ia na igreja católica, mas eu nunca tive aquela experiência. Não, assim, o afeto na igreja, porque eu sentia que era diferente a palavra, o falar. E aí, quando eu cheguei na minha adolescência, nos meus 20 anos, eu comecei a ir nas igrejas evangélicas. Eu ia uma vez no mês, 2 vezes no mês, eu sempre ia na igreja, era paz e vida. Por vontade própria mesmo? Por vontade própria, eu sempre ia. Às vezes ia sozinho, ia na igreja, ficava um pouco, mas nunca pensei em me converter. Para mim, isso não passava na minha cabeça em ser crente, Eu não tinha nada contra crente, mas eu olhava e falava... Mas não queria ser também, Eu não queria ser, porque eu falava, é chato, o pessoal aí é meio cafona, não curte, olha a minha vida aqui, balada, rolê, tudo, entendeu? E eu não... Eu olhava o pessoal na rua ali, falando, eu pregando na rua, e eu olhava e falava, nossa, o pessoal... Pra que isso, passa vergonha, eu não tinha coragem de fazer isso. E hoje, quando eu sou convidado, às vezes eu vou lá na rua também, louvando, Então, assim, Deus muda, a situação, então... Deus muda. E aí você passou a adolescência, é interessante, você contar isso, porque as pessoas são muito 8 ou 80, Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. No seu caso, você ia na igreja católica, mas não tinha aquele apego, aquela fidelidade, você tinha vontade de visitar outras igrejas e você visitava ali igrejas evangélicas. Sim. E aí, a adolescência, juventude, balada, muita bagunça. Eu saía de casa 2, 3 dias para voltar, e minha mãe preocupada, e fazia festa em casa, a gente fechava a rua. Minha vida era balada, era rolê, bebedeira, amigos, muitas amizades, demais. Até que quando eu comecei a frequentar a igreja, fui com a minha mãe quando era na primeira igreja que era lá do outro lado.
Ah, tá. Então o canal, o canal que propiciou você se aproximar um pouco mais do Evangelho foi a sua mãe. Sim. Sua mãe, ela conheceu a Lírio dos Vales e aí ela te fazia o convite para você vir, mesmo você nessa vida, né, agitada eu vim, às vezes, entendeu? Eu sempre acreditei em Deus, sempre buscava Ele, mas eu não queria assim ter aquele compromisso. Mas você não falou, vocês são em quantos na sua casa? Na minha casa somos irmãos, comigo 6, né? Você pai e minha mãe. Família 3 homens grande, e 3 mulheres, isso. Hoje em dia a gente não tem mais essas famílias grandonas, né? Agora é 1 ou 2 no máximo, 3 no máximo. Mas antigamente fazia essas famílias grandonas. E aí sua mãe, ela se converteu, começou a caminhar para o Evangelho. E aí, através dela, você que já tinha o hábito de ir na igreja evangélica, vinha na igreja, mas que também não passava pelo processo vinha, de conversão. Sem nenhum compromisso, né? Vinha para assistir, né? Até que eu comecei a frequentar mais, né? Depois que eu conheci a Nani. E aí, conheceu a Nani e não foi na igreja? Não, foi na balada. E a Nani nunca tinha conhecido Deus, nada, né? A Nani já era desviada, ela já nasceu na igreja praticamente, né? E ela estava desviada, né? E vamos crer que era Deus já preparando então, Deus faz tudo, né? Certo? Porque, assim, já me preparou e através assim, de mim, minha mãe... Foi amor à primeira vista. Foi amor. E morre de amores até hoje. Ela morre de amor, eu morro de amor. E aí, quando minha mãe me convidava, eu vinha, a gente vinha, eu e ela, mas nada sério também. Até que a gente começou a frequentar né? uns dias e o pessoal começou a revelar, falar da minha vida, né? E aí eu fui, tipo, me tocando. Você recebeu algumas profecias mesmo não se firmando. Frequentando o culto, Deus usava ali algumas pessoas que entregavam profecias e revelavam algumas coisas. Até na rua, uma vez eu estava na rua e estava andando com um amigo meu e uma moça de repente me parou assim e falou, quero falar uma coisa com você. E eu me assustei e ela falou, Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Ele mandou eu falar para você que ele tem um propósito muito grande na sua vida, que você vai chegar em lugares altos, ele vai te abençoar, Deus. E vai tirar você dessa vida. Eu vi, né, falei amém, né, Deus abençoe, mas... Assim, e como que era isso para você e para a Nani? Porque assim, né, a Nani, você conheceu ela no mundo, mas ela já era conhecedora da palavra. Você mesmo no catolicismo, mas frequentava a igreja evangélica. Vocês conversavam assim no sentido de falar, Thiago, Nani, tá chegando a hora, não vai ter como a gente vai ter que se firmar, as coisas estão mudando. Continuava aquele prazer na noite, na bagunça, ou aquilo foi reduzindo? Conta pra gente mais ou menos. Então, a gente nunca chegou a conversar sobre ir se converter, voltar para a igreja, isso tudo. A gente continuava nessa vida de balada, de rolê, curtição. Até que um dia a gente veio aqui na igreja, né, e o pregador me chamou, né, falou da nossa vida inteira, né, que a gente no profundo, falou de tudo na nossa vida, e ali eu senti Deus me tocando. Foi quando eu aceitei a Deus. Ali né, você e assim, foi no Congresso das Irmãs? Foi no Congresso das Irmãs. Eu aceitei e ela automaticamente também já aceitou comigo, né? Já me seguiu. Né? E isso é importante, né? Porque a gente está tendo alguns podcasts aqui das pessoas falando o quanto é difícil quando só um vem. Aí você fica com aquele jugo desigual e aí é muito mais difícil, porque você tem que passar por algumas situações que você não passaria quando são os dois, né? E no seu caso, você aceitou e ela também veio te acompanhando, né? Sim. E aí, a partir desse momento, Deus ali usou, né, o servo dele em profecia, revelou o profundo, oculto, escondido, né, nesse congresso. Saiu do culto, como estava a sua cabeça? Agora eu aceitei Jesus. Então, eu aceitei Jesus, agora eu tenho que, né, mudar algumas atitudes, porque muitas pessoas pensam que assim, vou virar crente, vou ser crente, vou me converter, e de uma hora para outra eu já tenho que largar tudo que eu tinha, né? E aí é um processo, a gente vai, né? Aos poucos a gente vai deixando aquela mania que a gente tinha, aquele vício, a gente vai largando aos poucos, né? Até uma hora você não querer mais, está totalmente aqui ligado a Deus, né? Que é feito, a Bíblia mesmo fala, né, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E a gente, na nossa vida, a gente vê se trabalhar na prática, né? Porque você aceita Jesus, você já sai confrontado. Porque você fala assim, eu
fazia isso, não posso fazer mais. Eu andava desse jeito, eu não posso andar mais. Então já vem aquela preocupação, né? Sim. E aí vocês sentaram para conversar, olha, agora vocês não eram casados ainda, já eram? Não, a gente só namorava, né? A gente era noivo, né? A gente era noivo. Já era noivo. A gente era noivo e aí, né, a gente tem que mudar muita coisa, né? Amizades, né? É um processo. É um processo, assim, que muitas pessoas, para falar a verdade, assim, do pessoal que eu tinha amizade, que convivia comigo, assim, 90% não se afastou, né? Porque é outra realidade, né? Tipo, é outra conversa, outra conversa, tipo, o pessoal de balada, o pessoal que bebe, né? Não que a gente não tenha que mais conversar com essas pessoas, né? Porque a gente é crente, a gente não mais, mas a gente tem que conversar, tem que, né, conversar, debater, trocar uma ideia, né? E assim, quem sabe até convencer eles virem a aceitar o que a gente aceitou, né? Mudou nossa vida, né? Exato, mas é um negócio que não dá pra gente continuar com as mesmas práticas que eles têm. Sim. A gente não vai fechar a porta e dizer assim, eu sou melhor do que você, vai pra lá. Não, mas a gente tem que falar, pô, cara, vem cá. Hoje eu sou cristão, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, você tá bem, o que você precisar, eu tô aqui. Ainda sou seu colega, mas não vou conseguir mais estar curtindo balada, estar bebendo com você, tem que, né, ter aquilo. Sim. E querendo ou não, Thiago, nesse momento a gente esclarece muita coisa, né? A gente começa a entender quem realmente gostava da gente pelo que a gente é, ou verdade. Quem realmente gostava da gente por aquilo que a gente tem. Não seja só, talvez às vezes não é nem posse, às vezes é alguns contatos, alguns lugares que a gente entra e tudo mais. E você fez parte desse processo, né? Sim, fazia muito, né? Eu andava com muitas pessoas, né? Fazia festa de domingo a domingo, quando eu não estava na rua, estava em casa, fazia churrasco, bebedeira, chamava os colegas, fazia pagode, chamava a galera. Rapaz, tu era... Eu fazia de tudo um pouco, né? Participei de grupo de pagode. Né, mano? Não queria ser seu vizinho, viu, Baguncei um pouco, hein? Não queria ser seu vizinho. Era muito barulho na rua de casa, viu? Na rua da minha mãe. Meu Deus, as vizinhas deu graças a Deus quando você se converteu, né? Era praticamente segunda a segunda, chegava gente na minha casa, na minha mãe, Thiago, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Me chamando pra sair, fazer alguma coisa. Pra fazer bagunça, né? Fazer bagunça, né? E aí, né, aceitou Jesus, saiu, começou a refletir, mudar as atitudes, marcou o casamento. Sim, assim que a gente já ficou sabendo que a Nani tinha engravidado, né? Aí veio a primeira gravidez. Primeira gravidez, né? Isso. Com um ano já de convertido, aí ela ficou grávida aí, a gente já foi, já casamos no cartório. Aí descobriu a gravidez, já falou, meu, agora ou vai, né? Agora tenho que fazer. Tem que fazer acontecer, agora a época de menino passou, agora o homem tem que assumir isso aqui. Época de menino agora tem que ser homem para cuidar do menino. O pai de família tem que vir. Aí descobriu a gravidez, um ano já que tinha aceitado Jesus, casou, levou a esposa para o altar, honrou ela, né, que é o mais importante, né, você honrou ela e foi morar junto, constituiu família, né, e Deus abençoou. Primeira gestação, a gente sabe que foi um processo difícil que vocês passaram. Como que foi esse processo? Além de casado novo, que tem muitas outras dificuldades, né? Sim, também, né? Só que assim, antes da gente casar, eu já tinha me planejado, né? Já vinha me planejando, já tinha deixado tudo pra gente não estar passando por dificuldades, situações, não estar passando por nada. E aí, assim que a gente ficou sabendo que estava grávida, né? Todo mundo feliz. Uma alegria, foi o primeiro netinho, né? Primeiro netinho, primeiro filho. E aí, depois de 4 meses que a gente foi fazer aquele exame morfológico, né? Aí ali que a gente ficou sabendo, né? Na hora a moça falou, tem um probleminha aqui no coração dele. Então você tem que fazer um outro exame pra gente ter certeza realmente do que é esse aqui. Tá? E aí assim a gente já ficou meio, né? A Nani começou a chorar. Já vai a mil, né? Mas a gente, confiando em Deus, né? Acreditando que podia dar certo. Então, passou um tempo, a gente foi lá fazer o outro exame. E aí deu o resultado lá, saiu como ele tinha hipoplasia do coração esquerdo. Meu Deus. É uma doença que a cada 5.000 crianças atinge 1, 2. Cada 5.000, Thiago? Aí você começa a pensar, rara, né? Fala logo com a gente, logo, né? E aí é um lado do coração esquerdo que ele nasce atrofiado, ele não desenvolve. Então a cirurgia tem que ser feita
para fazer o coração, a parte do coração direito, trabalhar por todo o coração, tá? Trocar